Oi pessoal, hoje eu vim fazer um vídeo um pouco diferente porque, na verdade, ele é um vídeo que tem a ver com tudo que eu aprendi na graduação, juntando com uma matéria que eu fiz semestre passado, que é Experimentos em Astronomia. Tem até um outro vídeo aqui no canal sobre essa matéria, que é uma matéria em que, na verdade, que é um vídeo em que eu faço alguns cálculos para a gente entender o processo de atraso lunar, né? Então, para quem não se lembre, para quem não assistiu, a Lua ela se atrasa todo dia cerca de 40 a 50 minutos. Então, se hoje ela nasceu 6 horas da noite, amanhã ela vai estar nascendo 6h40, 6h50, porque ela realmente atrasa, né, com relação ao dia anterior. Isso se deve, na verdade, à questão da Terra, né, do processo de rotação da Terra. A Terra, ela tem um giro que não é exatamente 24 horas, ele é um pouquinho abaixo disso, e certas coisas acontecem por causa dessa rotação. Então vamos lá, hoje a gente vai fazer uma outra coisa que me veio assim, que é o seguinte. Atualmente eu trabalho no Observatório Abrão de Moraes e lá me surgem dúvidas que pra mim elas são dúvidas que acho que ninguém teria mais, porque é uma coisa que pra mim é muito básico, assim, depois de ter passado por muitas leituras. Então é isso, eu passei por muitas leituras, eu tô inserida nesse meio, então eu entendo o que é e o que não é, porque eu já vi, mas tem uma galera que não viu nunca, né? Então eu vou materializar isso focado na Lua nesse primeiro vídeo, que é o seguinte. Muita gente pergunta pra mim se a Lua é uma estrela, se a Lua é um planeta, se a Lua é uma galáxia, já me perguntaram se a Lua é uma galáxia, e não, a Lua é um satélite natural. E como é que a gente define isso? Então, a Lua ela é um objeto que todo mundo conhece, todo mundo já viu, sabe? Então, é muito difícil você chegar pra alguém e falar assim, cara, você sabe como é a Lua? E a pessoa disser, nunca vi, não sei como é, não sei qual é a cor, não sei nada. É muito difícil, porque ela é um ente que literalmente tá aqui como o Sol, né? Ela aparece pra gente em boa parte das noites, e às vezes até de dia, né? Também explico no outro vídeo, por que a gente vê a Lua de dia. E também mato aquela pergunta de que se a Lua tá aqui e o Sol tá aqui, quem tá no Japão? Tem alguém no Japão? Então, não vou dar spoiler, não tem ninguém no Japão, porque sim, existem noites sem lua, assim como existem dias com lua. Então, isso também se deve a esse atraso, né? Mas vamos lá, tô divagando para outro tema, vamos focar aqui no processo de formação da Lua e definir o que é a Lua. Então, a primeira coisa é a gente entender o que é um satélite natural, né? Então, para ser um satélite natural, a gente precisa de certas coisas. A gente precisa de associação gravitacional entre um planeta e um outro corpo que gira em torno desse planeta, mas esse processo ele se dá de tal forma que o planeta ele deve ser o chefe dessa órbita. Então, o planeta é quem manda na órbita, né? É o gradiente daquela pequena parcela ali do sistema. Então, voltando lá para o processo de formação da Terra, que é para a gente entender então qual é o processo de formação da Lua, que é o seguinte. Lá no passado, 4,5 bilhões de anos atrás, a gente tem então o processo de formação do nosso Sol, né? E para quem não sabe, o Sol ele tem 99,99% de toda a matéria do Sistema Solar. Tá? Então, tudo que sobra, planetas, asteroides, cometas, planetas rebaixados, estão dentro dessa classificação aí de 0,01% de matéria. Então, nesse processo, esse 0 ponto alguma coisa, ele estava ali em torno do disco, né, da protoestrela. E aí, conforme foi se passando o tempo, esses processos gravitacionais ocorrem, né, a todo momento, e os pequenos pedacinhos de rocha, né, os condritos, poeira e gelo, eles começam a se aglomerar. E um pedacinho aqui vira outro pedacinho ali, que se junta e vira um pedação, e isso vai formando os planetas. Lá atrás, então, a gente, perto da órbita da Terra, a gente tinha dois corpos. A gente tinha a Terra e a gente tinha um outro ente que, segundo essa teoria, né, que é a teoria do Big Splash, se chamava Deia. A Deia, ela tinha cerca de metade do tamanho da Terra. Isso equivale pra gente hoje a Marte, né? Marte, ele tem ali metade do tamanho da Terra. Então, era um corpo menor e que lá atrás, no passado, por atração gravitacional, acabou colidindo com a Terra. Então, tem algumas especulações de que a velocidade de colisão foi de 9,8 km por segundo. Sim, isso é muita coisa, porque veja bem, a cada um segundo você andou 9,8 km.
Então, a cada um segundo, você se deslocou 9.800 metros. Isso é muita coisa. É próxima à velocidade de escape do planeta, né? A velocidade de escape do planeta Terra é de 11 km por segundo. Então, se você quer sair do planeta Terra numa espaçonave, você precisa ter uma velocidade limite ali, a mais baixa de todas, de 11 km por segundo. E aí, durante esse processo, nessa colisão, né, também entrou aí, segundo essa teoria, com um ângulo de 45 graus. E a gente sabe que o ângulo de 45 graus ele é o mais importante se você quer grandes impactos. Então, se eu tô com uma bola de canhão aqui, eu quero que ela atinja tal região com a maior qualidade possível, né? Eu quero causar uma destruição gigantesca, eu uso o ângulo de 45 graus, tá? E, aparentemente, esse corpo se chocou com a Terra com esse ângulo. Então, ele foi completamente destruído, totalmente destruído. E a Terra teve parte até do seu núcleo interno jogado para fora. Para quem não viu, tem um outro vídeo do Férias, né, com mais estrelas, que é onde eu trabalho lá no Observatório Bernardo de Moraes, em Valinhos, em que a gente criou modelinhos de planetas. Então, planetas rochosos, que é o caso da Terra, e a gente montou, né, essas camadas. Então, aqui a gente tem o núcleo interno, aqui a gente tem o manto e a crosta, e o meu núcleo externo tá aqui em cima. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu só subir a câmera. Eu fiz uma improvisada aqui, ficou bacana, depois eu mostro. Mas enfim. Então aqui a gente tem o núcleo interno da Terra, né? Que seria essa bolinha pequenininha, e ela é a mais densa de todo o sistema. Aí, dentro dela, aqui dentro fica então o núcleo, né, externo, a gente tem o núcleo interno, essa vai dentro dessa. E daí a gente tem o manto, que entra aqui. E logo após o manto a gente tem a crosta, que entra aqui. Então fica esse sistema de cascata, né? Dessa forma, com essa aqui dentro. Mas eu fiz uma adaptação super legal, vou mostrar pra vocês rapidinho. Um minuto. Tcharam! Então, basicamente, eu ligo ele e ele fica como um abajurzinho. O que acontece? Esse aqui é um modelo de alguma criança que fez. Eu só trouxe porque eu achei legalzinho, né? Peguei pra mim. Então, ele pintou o núcleo interno com essa coloração bem escura. E o núcleo interno, ele realmente é muito denso. Ele é extremamente denso e muito quente. Ele chega ali até a temperatura superficial do Sol, se eu não me engano. Uma coisa muito alta, eu não lembro o valor exato. E aí tem esse sistema de cascata, né? Então, meu núcleo externo virou um mini sol. Vou acender a luz de novo. Basicamente, então, a gente viu como se pode adaptar todos os itens possíveis. Sendo assim, o que aconteceu? A gente tinha lá, então, um planetinha, a Deia, que tinha metade do tamanho da Terra. Ele veio, se chocou, né? Vamos supor que aqui seja a nossa Terra. Ele chocou com a Terra. E no que ele caiu, aí ele que bateu, parte do núcleo interno, então até essa parte que ela foi jogada para fora, né, do sistema. Sendo assim, teve muito material que ficou em torno da Terra durante algum tempo. Eu vi algumas teorias que dizem que a Lua foi formada em poucas horas, assim. Existem algumas simulações, precisa de computadores muito potentes para isso, mas existem. E elas mostram que sim, pode ser possível que a Lua ela tenha se formado em 36 horas. Se eu não me engano, 36,2, alguma coisa assim. Então, foi um processo rápido, né? Ela se formou relativamente rápido. Mas algumas outras teorias dizem que levou alguns milhares de anos. Enfim, o ponto é que, durante certo período, a Terra ela teve um anel, né? Assim como Saturno, assim como Júpiter, porque tinha muito sedimento ali em torno dela. Só que, com o passar do tempo, por causa da atração gravitacional, esses sedimentos começaram, então, a serem acretados uns aos outros, assim como foi o processo de formação do planeta Terra, né? Então, foi se formando geóides, e esses geóides foram ficando cada vez maiores e utilizando esse material que estava em torno para poder, então, crescer cada vez mais. Tá, então a gente entendeu o processo de formação da Lua, a gente entendeu mais ou menos ali o processo de formação da Terra, e eu vou fazer uma coisa assim para matar do porquê a Lua não é um planeta. Então, você tem ter 3 coisas muito importantes para ser um planeta. E a gente volta lá na Conferência Astronômica de 2008, que é quando Plutão foi descaracterizado. O
que acontece? Para você ser um planeta, você precisa de 3 coisas importantes. Plutão não tinha uma delas. É a terceira e última coisa. Primeira coisa, você tem que estar em torno de uma estrela. Bom, a Terra está em torno de uma estrela, Júpiter está em torno de uma estrela, planeta. Lua está em torno de uma estrela, Plutão está em torno de uma estrela, planeta. Tá. Então tudo é planeta se a gente seguir só com a primeira recomendação. Subindo balões, não entendi por quê, mas tudo bem. Segunda coisa, você precisa ter um formato esférico, né? Obviamente, todas as coisas no meio do sistema solar, eles não são perfeitamente esféricos, nem buracos negros são perfeitamente esféricos. Mas parecido ali um geóide, uma batata. Se vocês já viram, né, algumas imagens geológicas da Terra, sem as camadas de água e o material vegetal, você percebe que ela é toda deformada. Então, ela tem um formato ali que lembra algo mais circular, mais esférico, porém é tudo meio... né? Parece uma massinha amassada por criança. Ok, todos os corpos ali que a gente pensou até agora, a Lua, a Terra, Júpiter, Plutão, são esféricos, né? Ali por aproximações. Terceira e última coisa, e essa é a coisa que mata, não só a Lua, mas Plutão também, que é o fato de que você precisa ser chefe na sua órbita, né? Então, Plutão, ele não limpa a órbita dele. Se você chegar lá em torno de Plutão, você vai ver que tem muitas coisas em torno de Plutão. E para além disso, essas coisas influenciam o deslocamento dele em torno do Sol. Então, Plutão tem umas luas, se não me engano é a lua Ceres, tá? Que ela tem um tamanho que é próximo do tamanho de Plutão e ela exerce uma força gravitacional interessante sobre ele, de forma que dá uma balançada ali no deslocamento dele em torno do Sol. Então, ele não é capaz de limpar a órbita dele. Logo, não é planeta. Se você olha a órbita da Terra, hoje a gente tem muita coisa, né? A gente tem um monte de satélite humano, a gente tem, enfim, N coisas que você chega e fala, putz, tá sujo. Mas, enfim, quando você materializa, né, esse ponto principal do que seria essa limpeza de órbita, você entende que o sistema que a gente tem aqui na Terra é um sistema entre Lua e Terra, né, nesse sistema fechado, em que o rei da órbita, né, a deusa da órbita, a rainha da órbita, no caso, é a Terra. Então, a Terra, ela influencia a Lua de uma maneira muito interessante. A gente sabe que pela lei de Newton, né, toda força toda ação tem uma reação com a mesma intensidade, porém sentido contrário. Então os dois corpos se atraem com a mesma força, porém a Terra ela influencia por causa do tamanho dela de forma diferenciada. Então ela dita muita coisa desse sistema binário entre ela e a Lua. Então existem coisas importantes, né, e a gravidade lá de Newton, uma coisa antiga pra caramba, que materializam tudo isso. E aí, então, a gente entendeu, né, por que a Lua, então, é um satélite natural. Porque ela não é um planeta, ela não tem tamanho necessário para ser um planeta? Não exatamente, é porque ela realmente não é chefe da órbita dela. E aí, existem características, né, existem mais nuances que definem bem o que é um satélite, mas com isso você já consegue excluir muitas coisas, muitas possibilidades ali dentro do sistema solar. Então agora a gente vai, então, para algumas das minhas recomendações envolvendo a área, né, de experimentos em astronomia, que é o seguinte. Semestre passado, então, eu fiz essa matéria, e nessa matéria eu criei um códigozinho muito simples para você calcular o tamanho das crateras que estão ali na Lua. E para além disso, você consegue também deduzir a energia de liberação quando um cometa se choca com a superfície da Lua. Uma coisa interessante, importante ressaltar, é que existem muitas nuances para essa liberação de energia. Então, dependendo da massa do cometa, dependendo da densidade, né, desse corpo que vai se chocar com a superfície, depende da velocidade, depende da densidade. Eu já falei densidade? Não tenho certeza. Mas também depende muito do ângulo, né? Do ângulo em que esse choque acontece. Então, se você cai com 90 graus, você tem uma cratera perfeitamente esférica. Mas qualquer coisa abaixo disso, você vai ter outros tipos de morfologias ali e de liberações de energia diferentes. Então, tudo influencia em tudo e essa é a natureza, né? Então, com esse código, vocês vão chegar em aproximações. Então, vocês vão exercitar coisas muito importantes e vocês vão perceber como a regrinha de 3 serve para muita coisa na vida, tá? Porque essas relações a gente chega através de regrinha de 3 e, na verdade, existem equações um pouquinho mais
densinhas, né? Que não são difíceis, elas são realmente muito práticas. Você olha ali, você pode não acabar não entendendo alguns valores, mas aí tá descrito no trabalho. Eu tentei tomar essa atenção, né, para deixar tudo mais claro possível. Então, ali, a gente sabe que a cratera, ela, na verdade, ela tem ali cerca de 1/3 da energia de liberação, da energia cinética, perdão. Então, a cratera, então, ela tem uma relação com a energia cinética que vale a 1/3 da energia cinética do corpo, quando ele se choca. Enfim, falando parece uma coisa muito complexa, assim, mas quando você escreve isso, você percebe que é tipo 2 linhas, ou muito menos que isso, e é fácil de analisar. Por fim, vocês também podem fazer esse experimento, né? Tem um experimento, então, eu deixei separadas 5 imagens interessantes. Então, tem uma das principais crateras, né? A gente sabe que o homem foi à Lua algumas vezes, e na primeira vez que ele foi, na Apollo 11, ele trouxe 1,6 quilogramas de material rochoso de lá. Foi assim que a gente também concluiu que a teoria do Big Splash, ela é compatível, né, com o que existe, que boa parte do material rochoso que a gente encontra na Lua a gente tem na Terra. Então, isso significa que existe uma relação entre os dois. E aí, com esse material foi analisado, chegou como uma outra ponta, né, para você materializar esse conhecimento e falar, essa teoria parece estar mais certa do que a gente deduzia, entendeu? Assim, enfim. Por fim, tem também 2 coisas interessantes sobre a Lua, que é o seguinte: existem 2 brasileiros na Lua. Eles receberam um nome para estar na cratera da Lua, que é o Santos Dumont, pai da aviação, e ele fica do lado direito. Ele fica do lado visível da Terra, então é o lado que a gente enxerga, né? E a gente tem também o Abrão de Moraes, que também teve como homenagem o observatório em que eu trabalho. Então, ele foi um engenheiro da Poli, aqui da USP, mas que teve muitas implicações no mundo científico, tanto é que ele chegou a trocar cartas com Albert Einstein. Então, era uma pessoa que na época dele tinha uma relevância muito alta dentro do mundo acadêmico. Então, ele também tem um nome em uma cratera, e essa cratera ela fica do lado escuro da Lua. Então, é o lado que a gente não vê por causa, né, da sincronia de movimento entre a Terra e a Lua. Isso pode ser um outro vídeo, que é para tentar explicar para vocês o que é essa sincronia, porque a gente só vê um lado da Lua. Por fim, eu peguei então essas 5 crateras, né, que tem a ver com missões espaciais, enfim, as mais grandes, e daí lá vocês conseguem fazer para associação, encontrar o tamanho dessa cratera através de uma fotografia, e depois que você encontrar o tamanho dessa cratera, você consegue converter isso para energia de liberação. Então, você tem uma cratera de, sei lá, 2 quilômetros, qual seria a energia de liberação por baixo ali, para que a gente tivesse essa cratera? Então, qual seria a energia cinética que eu precisaria liberar para poder fazer uma cratera desse tamanho? É isso, por fim, todos os materiais estão linkados aí embaixo, vocês conseguem analisar. Tem algum site da NASA também, se eu não me engano é da NASA, tá? E ele fornece para você os tamanhos exatos, reais, das crateras lunares. Então, vocês conseguem usar o software, vocês conseguem usar o programa, ou vocês podem calcular na mão, e depois ir lá para verificar se o valor que você chegou tá próximo do real. Até a última vez que eu fiz, estava ok, tudo tava batendo. Então, é legal para você ter esse check, né, para colocar na sua lista. Qualquer dúvida, vocês deixem aqui, e aí eu respondo, e se quiserem alguma curiosidade específica, tamo aí.